Nós podemos sim viver uma vida plena, viver uma vida abundante, quando nós entendemos que nós precisamos equilibrar o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. Da mesma maneira que o nosso corpo precisa diariamente de cuidados, nós precisamos tomar água, nós precisamos nos alimentar, as nossas emoções também precisam. Nós precisamos de relacionamentos interpessoais, nós precisamos desenvolver bons sentimentos, bons pensamentos e da mesma maneira nós precisamos também diariamente nos relacionarmos com Deus, para que a gente tenha cada vez mais o nosso lado espiritual fortalecido. E é sobre isso que eu quero falar com vocês, sobre o nosso relacionamento com Deus, o nosso relacionamento com nós mesmas e o nosso relacionamento com o outro, equilibrando corpo, alma e espírito. Então estaremos toda semana com um vídeo novo aqui. Se você ainda não curtiu, curte aqui o canal, compartilha para que mais pessoas recebam essa mensagem, para que mais pessoas sejam edificadas. Eu gosto muito e falo muito também sobre objetivos, sobre metas, sobre realização de sonhos. Tem um vídeo aqui que eu falo como começou a minha jornada, mas para você que está assistindo pela primeira vez, eu sou Kellen, eu sou casada, cristã, sou mãe de 2 filhos, sou Master Coach formada pela Febracis, sou escritora, acabei de ter o meu primeiro livro publicado, que é o Sempre Foi Deus, esse livro aqui, e é sobre esse livro que nesse primeiro vídeo de retomada que eu quero falar com você. Coisas que aconteceram na minha vida, que me fizeram aprender muito e que eu tenho certeza que vão falar com você também. E nesse livro eu conto a minha jornada de transformação, de restauração de casamento, mas principalmente de restauração da minha vida, restauração da minha identidade, descoberta do meu propósito, da minha missão, de sonhos e como sonhar, como realizar, como muitas coisas que eu pensava e tinha como objetivo muito distante, eu passei a realizar quando eu coloquei Deus em primeiro lugar na minha vida e fui buscar a transformação em mim. Então você que está chegando aqui, eu quero que você preste muita atenção. Às vezes a gente não enxerga, mas a transformação que a gente tanto deseja na nossa vida está a um passo de distância, na medida que a gente se propõe a ser a mudança que nós desejamos no outro. E nesse livro eu conto sobre a minha restauração, sobre a restauração do meu casamento, mas principalmente tudo que eu aprendi nessa jornada, o tanto que eu aprendi de coisas, ferramentas através do coaching, através do relacionamento com Deus, através dos cuidados com a minha vida, que eu aprendi, coloquei em prática e que através dessas ferramentas a minha vida foi sendo transformada e que através da minha transformação eu pude também ajudar muitas outras mulheres e tenho ajudado a viverem isso em suas vidas. Então nesse primeiro vídeo não tinha como ser diferente, eu quero falar um pouquinho com você sobre esse livro, Sempre Foi Deus. Alguns temas, alguns capítulos que falam muito ao meu coração, que trouxeram muita transformação e que eu tenho certeza que esse conteúdo vai fazer diferença na sua vida. Um capítulo que eu gosto muito de trazer e de falar é sobre o tempo de espera. Muitas vezes na nossa vida a gente está passando por situações desafiadoras, muitas pessoas que me acompanham buscam a restauração, a transformação em seus relacionamentos e muitas vezes quando nós estamos passando pelo tempo de espera, nós não entendemos o porquê desse tempo de espera. Tem pessoas que passam 1 ano, 2 anos, 3, 5, o meu tempo de espera durou 3 anos e por muito tempo eu questionava e não entendia o porquê de tanta espera, de tantas coisas que eu acreditava que estava demorando. Só que o que eu quero falar para você é que às vezes o tempo de espera de algo que você deseja muito não é por causa de alguma coisa que vai acontecer no exterior. Na maior parte das vezes é aquilo que Deus quer trabalhar no nosso interior. Então, se você está esperando, pensa, coloca diante de Deus e pensa, o que eu preciso aprender nesse tempo de espera? O que Deus pode estar querendo falar
com você, que você precisa mudar nos seus comportamentos, nas suas atitudes e que você está tendo a oportunidade de melhorar para viver uma nova história, para receber o milagre que você tanto deseja, para realizar o sonho que você tanto deseja. Então esse tempo de espera, gente, não é por acaso. Nós precisamos entender que há um propósito nesse tempo de espera. Então o nosso papel é o quê? O que vamos fazer enquanto estamos esperando? Quem eu posso me tornar enquanto eu estou esperando? O que mais eu preciso aprender? Isso serve para todas as áreas da nossa vida. Enquanto você está esperando que algo grandioso aconteça, que algo que você espera muito, o quanto você tem agido na direção daquilo que você deseja. Então esse é o primeiro ponto que eu queria falar com vocês sobre o livro. Outro ponto, e que está um capítulo todo falando sobre isso, é sobre gratidão. É um tema que eu tenho estudado nos últimos anos e que fala muito ao meu coração, que a gratidão, ela é muito mais do que um sentimento. A gratidão, ela é um estado de vida abundante. É um estado em que você se coloca e que quando você está nesse estado de gratidão, você atrai o favor de Deus. Quanto mais você é grata, mais bênçãos você atrai para a sua vida. Então, o meu convite hoje para você que está aqui assistindo esse vídeo é: desenvolva o hábito da gratidão. Eu costumo dizer que a gratidão é algo que a gente precisa fazer independente das nossas circunstâncias, porque é isso que Deus diz para nós. Ele diz na Bíblia: em tudo dai graças. Então, em tudo significa independente das circunstâncias, em todas as circunstâncias. Não significa que você vai dar graças por tudo, mas é entender que em meio a qualquer situação você tem motivos para dar graças, crendo que Deus está no controle. E quanto mais você é grata, mais você atrai o favor de Deus. Então, o meu convite para você é: comece a exercitar a gratidão. Todas nós temos motivos para agradecer. Começa a adotar o hábito de ter um diário, eu costumo dizer também um pote. Eu tenho meu potinho da gratidão. No pote da gratidão você pode deixar ao lado um bloquinho de notas e todos os dias você escrever quais motivos você tem para ser grata. E você olha para as circunstâncias, gente, e a gratidão tem um poder tão grande que é você tirar os olhos daquilo que falta e direcionar o seu olhar para as bênçãos. É simplesmente focar, é simplesmente mudar a direção do seu foco, e aquilo que nós focamos expande. Se você começar a reparar coisas que você tem para reclamar, mais defeitos você vai procurar. Se você começar a ver milagres na sua vida, milagre porque você tem saúde, porque você tem seus filhos, sua família, tem um trabalho, sempre vai ter coisas para agradecer. Então, começar a exercitar essa gratidão. Pode ser em um caderno, escrever todos os dias os motivos que você tem pelo qual ser grata. Pode ser através do potinho também. Eu gosto muito desse hábito do pote, porque aí você vai fazendo isso durante o ano inteiro e quando chega no final do ano você abre o pote. O pote é um pote simples, pode ser aqueles potes de doce, que usa para colocar doce, potinho de vidro. Você vai colocando os motivos de gratidão e quando chegar no final do ano você abre. E eu aposto, você vai se surpreender com quantas coisas boas você tem para agradecer. Coisas que talvez você nem se lembrava mais. Então esse é um ponto que eu falo no livro, e como eu disse para vocês, foram lições que eu aprendi no meu tempo de sofrimento, mas que me tornaram quem eu sou hoje. E eu vejo que através de tudo que eu passei, Deus me levantou para ajudar outras pessoas. E aqui eu já entro em um capítulo e um tópico que é sobre propósito, sobre missão de vida. Todas nós temos um propósito, nós temos uma missão. Quando Deus escreveu a sua história, através dos seus dons, talentos, da sua história de vida, de todas as suas características, Ele tinha um propósito para você. Então, às vezes, a gente olha para algumas características nossas como se isso fosse algum defeito. Só que o que eu quero dizer para você é que não, que tudo coopera para o bem e que
todas as suas características, que mesmo aquelas que você não gosta muito ou que você acredita que é um defeito, elas vão ajudar no cumprimento do propósito que Deus tem para você. E mais uma coisa que está muito alinhada também com o nosso propósito, as nossas dores. Às vezes, quando a gente está passando por uma situação muito difícil, a gente não entende. Só que lá na frente você vai entender que Deus estava te forjando na dor. Deus estava te preparando para poder ajudar pessoas com problemas semelhantes ao que você está passando agora. Eu ouvi essa frase uma vez quando eu estava passando pela fase mais difícil da minha vida, que foi quando eu passei pela separação. Eu ouvi a frase que a área da sua vida que você mais sofre é a área que Deus vai te levantar para ajudar outras pessoas. As nossas cicatrizes, elas servirão de remédio para curar outras feridas. Você vai entender o porquê de passar pelos seus desertos é para que lá na frente você possa ajudar outras pessoas a passar pelo deserto delas. Então não subestime o tempo de espera, não subestime a dor, ela está alinhada com o seu propósito. E eu vejo isso cotidianamente através das pessoas que eu atendo. Por exemplo, uma mãe que está passando por grandes desafios com o filho nas drogas, ela vai estudar, ela vai se preparar e Deus vai levantar aquela mãe para ajudar outras mães. Pessoas que passaram, por exemplo, pela separação, Deus levanta essas pessoas e se transforma isso no ministério, e a pessoa vai buscar cursos, vai buscar conhecimento, e ela, conhecendo tudo aquilo, ela vai ajudar outras pessoas a superarem aquela dor que ela conhece. E isso nas mais variadas áreas. Pessoas que eu conheço que passaram, por exemplo, pela dor da obesidade, conseguiram emagrecer, passaram a cuidar da sua saúde, resgataram a autoestima e através disso passaram também a ajudar outras pessoas e passaram a falar de identidade, autoestima, a cuidar de si. Então isso é muito lindo, não tem nada que não seja para o nosso bem. Quando nós estamos passando, às vezes a gente não entende, mas está alinhado com o nosso propósito. Então entendermos que cada uma de nós, Deus já escreveu uma história para a nossa vida e que tem um propósito específico para cada uma de nós. Então a gente precisa colocar luz nisso e começar a entender no que eu sou boa, o que eu tenho habilidade, no que eu tenho facilidade, o que as pessoas me procuram e me pedem ajuda. Quais são os temas que eu gosto de conversar? Quais são as coisas que eu gosto de ler e estudar quando eu tô à toa, por exemplo? Se eu vou numa livraria, qual a seção da livraria que me chama atenção? Quais as pessoas que, quando estão passando por dificuldades, qual a dificuldade que eu tenho prazer em ajudar e que aquilo mexe comigo e eu falo, não, eu sinto aquele certo inconformismo querendo ajudar. Tudo isso vai trazer luz naquilo que é o seu propósito. E um ponto muito importante quando nós falamos em propósito, sempre o propósito está ligado a servir, em fazer diferença nesse mundo de alguma forma. Não tem como a gente viver olhando só para nós. Então olhar com essa verdade, sabe? Falar, não, no que eu sou boa? No que eu posso ser cooperadora do reino de Deus aqui na terra? De que maneira que eu posso ajudar para que o reino de Deus seja estabelecido? Então Deus vai me usar, eu vou poder ser usada e abençoar através da minha profissão, seja como médica, advogada, empresária, mas está ligado ao servir, a fazer diferença na vida de outras pessoas. E os propósitos são únicos, porque vocês já pensaram se todas as pessoas tivessem o propósito de ser médicas, ou psicólogas, ou coaches, ou advogadas, ou pastoras? Não. Às vezes o seu propósito é estar ali na sua casa, cuidando do seu filho em tempo integral, para prepará-lo para ser o homem que Deus vai fazer grandes coisas através da vida dele. Talvez o seu ministério, o nosso maior ministério é cuidarmos da nossa família. Nossa família é o nosso maior patrimônio. Então não tem propósito maior ou menor. Nós precisamos entender que existe propósito e que sempre nós precisamos entender que para que as coisas andem e funcionem em perfeita ordem, eu preciso ter uma ordem de prioridades correta. E, por exemplo, não tem como eu colocar o trabalho antes de tudo. No final, não tem como falar em vida plena se estiver desalinhado isso. Então, em primeiro lugar, Deus. Em segundo lugar, você.
Você precisa cuidar de você, do seu corpo, das suas emoções, da sua relação com Deus. Então, em primeiro lugar, você precisa ter tempo diário para se conectar com Deus. Em segundo lugar, você precisa cuidar de você, cuidar das suas emoções, como eu disse, da sua autoestima, se sentir bonita, ter tempo para exercitar a sua feminilidade, arrumando cabelo, fazendo unhas, cuidando da sua aparência, para que você se sinta bem, cuidando das suas emoções e, em consequência disso, tempo para investir nos seus relacionamentos. Então, primeiro você e Deus, depois você consigo mesma, depois você com o próximo, sendo esse próximo em primeiro lugar, teu marido e os seus filhos. Aí depois vem as outras coisas. Então, precisa estar estabelecido o que é prioridade na sua vida. E isso vai nos levar a uma vida plena, uma vida abundante, que é a vida que Jesus já conquistou para nós. E o meu objetivo através desse livro é mostrar para você que isso é possível, que quando nós falamos em uma vida plena, não significa uma vida sem problema, nem com ausência deles de maneira nenhuma, mas uma vida onde é possível você ser feliz, você ser uma pessoa realizada, realizada na sua família, realizada profissionalmente, fazer o que você ama e ser bem remunerada por isso, por que não? E exercitar todos os seus papéis em equilíbrio, seu papel enquanto mãe, o seu papel enquanto esposa, o seu papel de filha, o seu papel de profissional e equilibrar todos eles. E no livro, dentre outros capítulos, eu falo também, dentre as grandes lições que eu aprendi, além das prioridades, aprendi muito sobre o poder da oração, que tudo pode ser mudado pela oração e que hoje a ciência já comprova o poder da oração. Olha como isso é lindo, né? Aquilo que já está na Bíblia, já estava desde sempre, que tudo pode ser mudado pela oração, que nós precisamos orar crendo que nós já recebemos e as coisas serão alcançadas, que fé é você crer, é a certeza daquilo que se espera, é a convicção de fatos que ainda não existem, é então você trazer à existência aquilo que ainda não existe como se já existisse. E nós falamos no coaching muito em sonhos, e eu comecei o meu trabalho, a minha jornada com coaching foi através dos sonhos, foi através do livro dos sonhos, do mural dos sonhos, que é você detalhar quais os sonhos que Deus colocou no seu coração. No livro eu falo um capítulo todo sobre isso, que quando Deus gera em nós um desejo, semeia um sonho no nosso coração, na palavra diz que é Deus quem efetua em nós tanto querer quanto realizar, de acordo com a sua boa vontade. Então, se Deus colocou um sonho no seu coração, creia que Ele te dará a direção, as ferramentas para que você realize esse sonho. Só que nós precisamos ter uma visão clara, como se fosse uma fotografia. E aqui entra o livro dos sonhos, e eu quero te dar a dica de fazer o seu livro dos sonhos. Eu quero depois gravar um vídeo só explicando especificamente sobre isso, mas a importância de você trazer essa visão, fazer o seu mural, colocar ali todos os seus sonhos e imagens que representam esses sonhos. Isso é fé, é uma forma de você materializar a sua fé, porque você estando com todas as imagens ali no seu mural, você vai se lembrar de orar, de consagrar a Deus, você vai profetizar, e aqui nós já entramos no poder da palavra. A palavra tem poder de vida e de morte, de construir e de destruir, e hoje a ciência também já comprova o poder da palavra, que nós conseguimos mudar a nossa realidade através do poder da palavra, que tudo aquilo que você fala gera um pensamento, gera um sentimento e consequentemente uma crença e um comportamento. Então, quando nós profetizamos coisas positivas sobre a nossa vida, é isso que nós vamos realizar. Do contrário, tudo aquilo que você fica murmurando, reclamando, falando coisas negativas sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre os seus filhos, você está autorizando que isso aconteça. Então nós precisamos ter cuidado com as palavras que saem da nossa boca. Isso é algo muito sério. No livro eu coloquei um capítulo inteiro sobre isso, falando também sobre sair
fluir, sobre gerar bênção através das palavras que saem da nossa boca. E deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu quero falar. Eu coloquei alguns pontos aqui, dentre alguns capítulos do livro, né? Só que é muito importante também nós entendermos que para realizar tudo aquilo que nós sonhamos, para realizarmos os sonhos que Deus colocou no nosso coração, nós precisamos crer que Deus age no sobrenatural, mas nós precisamos agir no que é natural, assumirmos a autorresponsabilidade, assumirmos a responsabilidade pelas nossas vidas, pelos nossos sonhos, pelas realizações que nós tanto desejamos. Então, autorresponsabilidade é o quê? Entender que eu sou responsável pela vida que eu tenho levado. E se eu não estou satisfeita com o que eu venho colhendo, então eu preciso mudar a minha semeadura. Porque o que eu estou colhendo atualmente é porque em algum momento eu semeei. Então, para que lá na frente eu colha coisas diferentes, eu preciso mudar essa semeadura. É entender que eu não tenho poder de mudar o outro. Muitas vezes nós imaginamos um molde, né, daquilo que a gente acha que seria o marido ideal, o filho ideal, e a gente quer que as pessoas que a gente ama se adequem àquele molde pré-estabelecido por nós. Só que dessa maneira as coisas não funcionam, e são pessoas ali gerando briga, gerando intriga, porque ficam a todo momento querendo transformar o outro. Só que a boa notícia, gente, isso foi algo que mudou a minha vida, foi quando eu entendi que eu não tenho poder de mudar o outro, porém quando eu mudo em mim o que precisa ser mudado, quando eu coloco luz na transformação que eu preciso, a consequência é que vem também a mudança nos outros, que vem a mudança no ambiente, que vem a mudança na casa. Então nós precisamos ser a mudança que nós tanto desejamos no outro, nós precisamos ser a mudança que nós desejamos no nosso casamento. Se eu quero colher amor, é amor que eu preciso semear. Se eu quero colher carinho, é carinho que eu preciso semear. E às vezes eu ouço muito isso, a pessoa às vezes fala assim, mas você não sabe a minha realidade, vai ver como que é o meu marido, mas tem dificuldade de olhar para si e ver como eu tenho sido enquanto esposa, o que precisa ser mudado em mim. E quando eu falo mudança e autorresponsabilidade, não é apenas com relação às nossas ações, é também aquilo que a gente pensa, porque o que você está pensando, o que você está alimentando a sua mente, você está atraindo para a sua vida. É também com relação às suas palavras, talvez você não tenha agido de maneira errada, de maneira negativa, mas talvez a sua palavra, a sua comunicação é uma comunicação tão ruim que você acaba atraindo para si coisas negativas. Olhar e prestar muita atenção também à qualidade dos seus sentimentos. Às vezes você não tem agido da maneira que eu falei, né, de maneira ruim, só que talvez você tenha sido uma pessoa amarga, amargurada, e com isso você nem percebe, mas o seu comportamento também é um comportamento ruim. Às vezes você nem percebe, mas está com a cara fechada, está afastando as pessoas de si. Então a autorresponsabilidade é também você entender que é sobre o que você faz, é sobre agir, mas também sobre omitir. Talvez você não está agindo, mas você tem sido omissa. E nós não podemos ser omissas, nós precisamos nos posicionar e ocupar o lugar de todos os nossos papéis. Então talvez você tenha sido omissa enquanto mãe ou omissa enquanto esposa. Então autorresponsabilidade é também você entender qual é o seu papel e cada um deles, de que maneira eles precisam ser preenchidos, e você estar presente em cada um deles de maneira inteira. E aqui é algo que, quando a gente fala em plenitude, tem tudo a ver com ser inteiro. Ser inteiro aqui é o quê? Não significa que você tem que passar longas horas exercendo cada um dos seus papéis, mas significa que quando você se dispor a fazer, você vai estar por inteiro naquilo que você fizer. Então, se você está brincando com seu filho, esteja ali por inteiro. Se você está conversando com seu marido, olhe nos olhos, esteja ali por inteiro. Às vezes a gente acha, tem a falsa impressão que a gente consegue fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Eu estou cozinhando, falando no telefone, olhando a criança, só que na verdade você não está 100% em nenhum dos seus papéis. Então acalma, sabe? E eu posso afirmar para você que isso atrapalha muito a nossa produtividade, quando a gente acredita que fazendo várias coisas
coisas, a gente está conseguindo um resultado melhor. Na verdade, é o contrário. Se você tiver uma agenda organizada, com horários pré-estabelecidos e que seja 1 hora por dia, em blocos, né, de 1 hora, mas você tá ali com seu filho 1 hora, mas é 1 hora por inteiro. Com seu marido 1 hora, mas você está ali por inteiro. No seu trabalho, sem distrações, eliminando as distrações de WhatsApp, de redes sociais, seu trabalho vai render muito mais a hora que você se propor a fazer ele da melhor maneira, estando ali por inteiro. E eu quero finalizar esse vídeo falando com você sobre ser diligente. Tem um versículo que fala muito ao meu coração, que diz assim: mas tudo que fizeres, faça como que para o Senhor e não para homens. Eu acho esse versículo lindo, gente. Imagina, e tem tudo a ver com esse estar por inteiro, que cada coisa que você for fazer na sua vida, desde fazer uma comida, estudar, cuidar do seu filho, estar com seu marido, trabalhar, cada coisa, pense que você está fazendo aquilo como se você estivesse fazendo para Deus e não para aquela pessoa que você está servindo. E é lindo a gente ver a recompensa disso, o quanto que na Bíblia fala sobre o trabalho diligente, sobre fazer as coisas bem feitas, fazer com todo o seu amor, que tudo que você for fazer a partir de hoje, seja com todo o seu amor, com todo o seu coração. E se você ainda não curtiu esse vídeo, peço que você curta, se fez sentido para você, se você gostou, compartilha com outras pessoas. O desejo do meu coração é que mais pessoas sejam abençoadas com esse conteúdo. Aqui está o livro também, eu vou deixar o link caso você se interesse pelo livro. E no mais, semana que vem estamos aqui. Eu quero colocar toda semana um vídeo novo que traga diferença para sua vida.